Olá, sejam bem-vindos. Esta é mais uma videoaula de artes. Eu sou a professora Ercília. Na nossa aula anterior, nós vimos um pouquinho das minhas artes. Hoje nós vamos dar sequência a esse vídeo, porque eu havia dito a vocês que eu dividiria o vídeo em duas partes. Então, hoje será Minhas Artes, segunda parte ou 2. Essa aula, ela tem como público-alvo o 8º e 9º ano do ensino fundamental, primeiro, segundo, terceiro e quarto ano do ensino fundamental da EJA e primeiro ano do ensino médio da EJA. Então, vamos lá, espero que gostem e aproveitem um pouco do meu trabalho. Vamos ver agora um pouquinho de óleo sobre tela. Este trabalho ele é anterior a 2000. Foi a primeira tela que eu pintei enquanto eu frequentava um curso de pintura na Escola de Belas Artes do Bosque, em Ribeirão Preto. Vamos ver agora um pouquinho de bustos e cabeça, aproveitando bem, olhando com atenção, porque será o tema da nossa atividade. As imagens a seguir foram modeladas com argila. Aqui, então, eu tenho uma cabeça que vai até o pescoço. Depois de queimada, foi policromada, ou seja, foi pintada. Esta cabeça é oca. E aqui tem a parte das características que bem acentuadas, como os olhos bem puxados e a boca, que é uma característica própria da época, que eu gostava de fazer dessa forma. Essa escultura, eu me lembro bem que eu já morava aqui em Barretos e eu fui convidada para participar de uma exposição no Clube Rio das Pedras. Então, durante a minha exposição no clube, eu estava fazendo essa peça. Então, as pessoas passavam, olhavam as outras peças prontas e essa eu estava fazendo ali na hora. Aqui é um detalhe da mesma peça, da mesma cabeça, com um pouquinho de textura nos fios do cabelo. E dá para ver melhor aqui os olhos assim mais puxadinhos. Aqui uma outra cabeça, que a borda dela ficou muito fina, então quebrou um pedacinho. E eu gostava de brincar com argila mesmo. Então aqui também, depois de queimada, essa peça foi pintada em preto, né, e branco, como vocês podem ver. Aqui eu tenho um detalhe da escultura que eu vou mostrar a seguir. Embora a peça seja bem, a parede dela seja grossa, a argila ela é um material bem frágil que pode se quebrar com muita facilidade. Então eu quis tirar uma foto aqui para mostrar para vocês que aqui no topo da cabeça tinha um detalhe que foi quebrado e eu estou planejando fazer alguma coisa para restaurar essa parte aqui. Então, como eu havia dito antes, esta é a peça em argila oca que eu mostrei anteriormente, que foi quebrada um pedaço em cima. Então, aqui está ela com aproximadamente 80 centímetros de altura e com essa expressão bem forte, né? Com esse pescoço alongado, uma peça que eu gosto bastante também, mas que infelizmente quebrou aquela pontinha. Também requer uma restauração. Essa aqui é uma outra cabeça também, até o pescoço. A base aqui eu já fiz mais grossa, né? E é um busto masculino. Assemelha-se a uma pessoa de mais idade.
Todos esses bustos, e cabeças, eles são ocos por dentro, tá? Se você fizer uma peça maciça, quando vai ao forno para queima, ela pode estourar. Então, a parede não pode ser muito fina para não ficar muito frágil, mas também não pode ser maciça, porque você corre o risco de ter a sua peça toda trincada, toda estilhaçada dentro do forno. Aqui também é uma placa, ficou bem pesada, eu chumbei ela na parede, e é a figura de um anjo, só a cabeça, né? Ele lembra um pouquinho daqueles anjos barrocos. Aqui já tem um detalhe do rosto, e eu quis trabalhar de uma maneira que parecesse um entalhe em madeira. Então ficou bem rústico e eu apliquei um pouquinho de tinta branca, bem batidinho, para dar esse aspecto amadeirado. Agora a gente vai ver um busto masculino, mas um pouco mais, a técnica um pouquinho mais trabalhosa, podemos dizer assim, que é a modelagem e a fundição. Aqui nós temos uma cabeça, que a gente vai ver que é um busto, que vai até mais ou menos na altura do quadril. Olha só, ele é bem grande, tem aproximadamente uns 80 centímetros, ou um pouquinho mais. Também ele foi feito em 4 etapas, podemos dizer assim. Que a primeira é a modelagem em argila, que é exatamente igual à peça que vocês estão vendo aí. A segunda etapa, feito um molde, como se fosse uma forma de ovo de Páscoa em 2 partes. E a terceira parte é a fundição, ou seja, junta-se as 2 partes do molde e coloca-se o material líquido. No caso aqui, foi um gesso, que dá para ver bem aqui, olha, por baixo, tá? E depois que o gesso endurece, deixa-se de um dia para o outro, então você tira a forma e você terá a peça em branco, no caso no gesso, tá? Em seguida, a quarta e última etapa foi a pintura. No caso aqui, eu quis fazer uma pintura que imitasse o bronze. O bronze é um metal, né? Então aqui eu fiz essa técnica e dá para ver, se não fosse esses descascados aqui, olha, ninguém diria que isso aqui é gesso. Passaria muito bem por um metal. Essa peça também eu gosto bastante dela. Algumas pessoas acham que é uma mulher, outros acham que é um busto masculino. Quando eu fiz, eu pensei em masculino. E até que algumas pessoas chegaram e, mas é uma mulher. Não. Aí ficou para interpretação de cada pessoa que vê. Ela precisa ser restaurada também. Bom, essa peça aqui é uma pintura, um quadro bem pequenininho, com um tema de paisagem, e ele data do ano de 2000. Foi o primeiro ano do meu curso aqui na escola Semarte, né, aqui em Barretos, e eu quis experimentar a tinta óleo com essa técnica mais batidinha, que fica sem contorno, fica mais nítido, e esse trabalho, esse contorno, e fica sem o contorno, né?
Por conta dessa técnica mais batidinha, ele se assemelha mais a alguma coisa mais real. A técnica aqui é uma paisagem, né? Num dia chuvoso, céu mais carregado, e ela é do ano de 2000. Mandala. Bom, a peça a seguir, na verdade eu estou em dúvida, eu acho que ela já foi apresentada nas minhas artes 1, mas eu estou repetindo aqui, que eu acho que essa foto ficou melhor. Aqui dá para ver mais nitidamente o material. Aqui foi utilizado a tinta vitral, que ela, como o nome diz, é uma tinta própria para vidro, mas pode ser usada também em tela. Essa mandala, ela representa o meu interior com o restante das pessoas, dos amigos, essa peça, essa mandala, ela tem... As mandalas, elas costumam representar o centro como sendo a pessoa que está representando, em seguida nas outras camadas ali, as pessoas mais próximas, como os familiares e amigos, e a relação das pessoas com o universo. As cores utilizadas aqui, elas são aleatórias, né? De acordo com o gosto de quem está fazendo o trabalho. Mas ela também traz uma proximidade muito lógica com a pessoa que está pintando. Essa tinta, como eu disse no vídeo anterior, é uma tinta que tem um cheiro muito forte e ela é bastante tóxica, então não deve ser usada, digamos assim, constantemente. Agora um pouquinho de acrílico sobre tela. O acrílico sobre tela, o acrílico é uma tinta, ela se assemelha à tinta óleo na textura, porém o acrílico se assemelha à tinta óleo quanto à textura, porém ela é muito diferente porque a base dela é água, então os pincéis ficam limpos com facilidade, a tinta não tem cheiro forte e ela seca bem rápido. Esse trabalho eu acredito que eu mostrei no vídeo, mas eu acho que não ficou... Esse trabalho eu acho que eu mostrei no vídeo da aula anterior, mas está aqui novamente para vocês. Aqui eu utilizei as cores primárias, né? E um pouquinho o verde também, de cores frias para dar um contraste. As flores são estilizadas e quando eu fiz esse trabalho em 2002, eu estava experimentando a tinta acrílica. Eu usei um material para diluir e ele deixava a tinta bem gostosa, bem gelatinosa. Então foi muito bom de fazer esse trabalho aqui. Papel machê. Acho que todo mundo já ouviu falar do famoso papel machê, que é aquela técnica em que você pega o jornal, pica, deixa de molho, depois bate, passa numa peneira, faz uma massa com cola, pode colocar outros elementos como areia, como gesso para secar mais rápido, e aí você modela e faz o que você desejar. Aqui no caso eu fiz uma placa bem grossinha, tipo como se fosse um papelão mesmo, e depois eu pintei com tinta a óleo. Eu usei também aqui alguma textura como areia e também barbante. E saiu esse perfil aqui, quase que foi uma coisa meio que... E saiu esse perfil, foi uma coisa meio inesperada, mas que no final eu gostei muito das cores e do formato do rosto da mulher.
aquarela. Como o próprio nome está dizendo, aqua, vem de água, é uma tinta bem aguada, tá? E por ela ser muito aguada, ela tem a textura bem transparente. É muito bom de trabalhar, porque não faz muita sujeira. E também você pode fazer do erro com acerto, porque como o trabalho fica bem assim, baseado em manchas, então não significa que você errou. Da mancha você pode fazer uma sombra ou fazer uma espécie de efeito, criar uma transparência que fica bem bacana. Esse trabalho foi feito por volta de 2010, por aí. Aqui eu tenho uma outra aquarela, que foi a última, foi pintada em 2015. Parece que não, gente, mas eu levei quase 6 meses para finalizar esse trabalho, porque ele tem muitos detalhes. E aqui eu usei dois tipos de aquarela que existem. As aquarelas são a líquida, uma aguinha, um vidrinho, você pode comprar, em pastilha, pode ser em uma espécie de lápis, como se fosse um grafite, um lápis de cor, e também a pastosa, parece um tubinho de pasta de dentes, só que bem pequenininho. Por quê? Porque ela é muito, muito concentrada. Basta uma gotinha de tinta ou a pontinha do lápis e você vem com a água e ela vai soltando aquela cor. Então, ela é bem econômica, faz um trabalho bem limpo, só que não dá depois que você fez, você não consegue mudar o resultado, porque aquela cor fica ali e ela não, você pode vir com outra cor por cima que não vai sobrepor, diferente da tinta a óleo, que qualquer cor que você coloca, você vem com outra por cima e ela vai cobrir aquela cor. A aquarela não, ela tem esse efeito de transparência. Esse trabalho também não tem nome, mas eu gostei bastante, porque eu usei a flora e a fauna. Eu queria fazer assim, com bastante curvas, cores, bem coloridos, formas geométricas, que eu gosto bastante, e os animais também. Então, demandou também bastante estudo de observação, né? Não ao vivo, mas observação em livros desses passarinhos, dessas flores, para poder resultar nisso aqui, nesse trabalho. Aqui tem um detalhe, né, para vocês verem que ele fica bem manchado. E esse efeito é que é o que fica bonito na aquarela, exatamente a mancha, coisa que outras tintas não proporcionam esse efeito. Bom, aqui nós temos o anjo, né? Também foi utilizado técnica mista, eu usei stencil para fazer esses arabescos, eu usei guardanapo para fazer uma decoupagem, que são as flores, e ele foi pintado com tinta a óleo. É lógico que depois do trabalho pronto, você sempre encontra alguma coisa que você pode pensar, eu faria diferente, ou aqui não ficou muito bom, aqui não ficou legal. Mas eu acho que a minha percepção é que se for para refazer, que se faça novamente um outro trabalho, mas que não se mexa neste, que acabou de ficar pronto, porque é um momento que você estava vivendo e aquela inspiração. Então, se você for mexer no trabalho, já não vai ser mais a mesma coisa, né? Então, poderá ser feito outro, com outra técnica e mais melhorado. Isso é o que? Aprendizagem. Eu tive uma fase também dos retratos, né? Aqui, essa característica do olho, que olhando hoje, acho que eu já não faria isso,
mas na época que eu fiz, eu gostava, acho que é 2001. Eu fiz uma série desses retratos mais assim, rapidinho, sabe? Que a gente pinta em 2 horas, pouco tempo. Esse foi tinta a óleo também. Tem um outro aqui, também, olha lá, 2002 também. Uma monocromia, né? Uma só cor com vários tons aqui, no caso azul. Tive a fase também de fazer mulheres mais cheinhas, né? Aqui eu apliquei um pouco de perspectiva, que não deu muito certo. É aquela história que eu falei. Depois que estava pronto, de assinado, aí eu percebi que não estava muito legal essa perspectiva. Aquele fundo ali ficou muito afunilado. Mas aí foi uma aprendizagem para um próximo trabalho. Aqui também eu usei stencil e eu queria fazer uma coisa bem detalhada. Então coloquei aqueles quadrinhos lá na parede, alguns objetos em cima da mesa. Técnica mista com óleo e massa acrílica. Bom, aqui então eu tenho o peixe, né, com massa acrílica, que é uma espécie de massa mesmo, que faz um relevo. Então eu apliquei nas uvas, no prato, na boca do peixe, nas escamas, e eu gostei das cores, tá? Bom, pessoal, agora que a gente finalizou o slide, bom, pessoal, agora finalizando a nossa aula, vamos à nossa atividade. Bom, pessoal, agora que a gente terminou a nossa aula, vamos à nossa atividade quinzenal. Vamos ao passo a passo. O tema desse trabalho, dessa atividade para vocês, vai ser retrato. Vocês vão fazer um busto, né? Ou seja, a cabeça somente, até o pescoço ou até os ombros. Primeiro passo, vocês vão escolher uma pessoa que esteja bem próximo aí, para que você possa observar, para retratar. Segundo, observe bem os traços da pessoa que você vai retratar, porque o formato do rosto, ele pode se assemelhar a formas geométricas. Por exemplo, tem gente que tem o rosto mais ovalzinho, outros têm o rosto mais circular, mais triangular ou mais quadradinho. Observem os olhos, observe os olhos, se são mais separados, se são maiores, se são olhos pequenos, a textura do cabelo, liso, a cor do cabelo, né? Precisa ser muito observado. Se você preferir, para a pessoa não ficar muito tempo sentada aí e você ficar observando, que vai ser cansativo, você pode tirar uma foto no seu celular e observar a foto. Eu acho que vai ajudar bastante. Antes de fazer o desenho final, faça algumas linhas, alguns esboços bem fraquinhos, que depois você possa ver com a borracha, apagar e não deixar marcas no seu trabalho. Depois que o seu esboço estiver pronto, você pode começar a reforçar as linhas e finalmente pintar. Uma coisa que eu esqueci de colocar aqui, mas importante, é que o rosto das pessoas é simétrico. Ou seja, um lado, se você passar uma linha aqui assim, o lado direito é exatamente igual ao lado esquerdo, ou muito parecido. Então, tudo que você fizer para um lado, você deverá fazer para o outro. Então, procure usar medidas, né, para que você consiga essa simetria com mais perfeição. Bom, finalmente, o item 6 é tirar uma foto do seu trabalho e postar no grupo da sala ou no privado do seu professor tutor. Bom, gente, finalizando por aqui, tenham um bom fim de semana e vejo vocês na próxima aula.